Bem-vindos, meus amigos, a mais uma videoaula. Me chamo Graziano Zafolin e sou professor na ETEC, professor Milton Gazzetti. E nós vamos aqui para mais um capítulo da nossa aula. Mas para isso, vamos trazer minha tela para cá, porque eu vou falar um pouquinho desse cara aqui, tá? Então, aqui na nossa tela, eu disse sobre os valores, disse do usuário. Hoje nós vamos observar um pouquinho mais esse cara. Disse sobre a data, disse uma observação, mas faltou um item muito importante para mim aqui, que é um... Deixa eu ver, aqui, ó. Outro, mais esse. Ele não vai trazer? Deixa eu ver, agora sim. Eu quero aqui o número do documento. Esse número do documento, para mim, ele é importante, porque na verdade é um número do recibo. Então, número do recibo, tá? Faltou. Então, o que a gente vai fazer? Então, nesse caso, nós precisamos corrigir. Por que eu estou falando isso para nós agora? Porque hoje nós vamos criar um mock de dados, que são os dados falsos. Então, para corrigir essa tela, o que a gente vai fazer aqui? Nesse item aqui, create table, se não existir, aqui eu vou colocar simplesmente número recibo teste. E ele tem que ser not null. Beleza. Pessoal, veja que eu estou fazendo isso sem estar rodando o meu projeto, tá? Isso aqui é bem importante para nós. Porque senão você vai fazer as coisas, ele vai começar a fazer e ele vai dando erro aqui. Então, meu projeto não está rodando, ele está parado. Se eu olhar aqui, ele pode estar até rodando aqui. Mas como ele não está executando em nenhuma plataforma, então ele não vai chamar esse arquivo. Beleza, então está feito também. Outra coisa que a gente vai fazer aqui, pessoal, e que eu acho bem importante, é criar os nossos índices, tá? Eu preciso de uns índices aqui para facilitar a minha vida, tá? Então, lá embaixo, eu não criei nenhum índice. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui ao final, ele está dando... Ah, tá, para criar um usuário. Então, eu vou ter aqui um create index. Aqui ele já vai dar para nós o que eu estou fazendo. If not exist, tá. Então, o que ele está fazendo aqui para nós, a inteligência? Criar índice. Lembra que todas as vezes que eu tiver algum campo que precisa, um campo pesquisável, sem ser a chave primária, eu posso criar um índice. Então, crie um índice se ele não existir, na onde? IDX, isso aqui é um padrão, tá? Tanto é que a inteligência trouxe. Lembra que o Copilot já analisou vários códigos lá, tá bom? Então, IDX, payment, user ID, não. Nome. Opa, vamos colocar nome. Então, esse aqui é o nome do nosso índice. Aonde? Na tabela de payments. Qual é o campo que eu quero? Opa, aqui não é payments, não. Aqui é users. Users, nome, on payments, o que? Nome. Tá? Pode salvar. Se você olhar aqui, ó, eu estou criando um índice para esse cara aqui. Porque eu vou fazer um select ordenado. Então, ele precisa estar aqui, tá? Então, esse aqui foi uma outra coisa que a gente precisava. O que eu preciso criar também aqui? Eu tenho aqui uma chave primária nesse cara aqui, mas eu não preciso criar aqui ainda uma chave. Porém, como eu vou ter lá por fazer uma ordenação em determinado momento, o que a gente vai ter aqui? Eu vou ter que criar por data do vencimento. Um índice também. Então, o que a gente faz? Create index if not exists idx. Agora vai ser na tabela de payments. O que eu quero? Data pagamento. On payments, data pagamento. Veja que a inteligência já vai trazendo para nós aqui. Beleza. É nisso que o Copilot vai ajudar vocês, tá bom? Criei dois índices aqui. Lembra que isso aqui ainda não foi lá para o meu banco de dados. Está lá no meu equipamento. Ele vai ficar aqui por enquanto, porque eu não executei. Tá? Então, feita essa alteração também. Então, eu inseri o número do recibo. Perfeito. Eu vou precisar depois, com o tempo, criar também para o número do recibo. Tá? Aqui em cima, pessoal, o que a gente tem? Eu vou fazer assim, ó. Drop index if not exist idx nome.
e drop index e tá lá. Eu vou fazer isso aqui uma única vez e vou voltar aos comentários. Por quê? Ele está matando minhas entidades, todas as vezes que eu estou executando. Então, agora eu não vou fazer mais isso. Por quê? Porque eu vou criar um mock de dados para essa entidade aqui de usuários, tá? Eu quero criar dados falsos, tá bom? Então, bacana, feito isso. Eu acho que é isso. Tá, você quer testar para ver se está tudo certo? É simples. Aqui no meu caso, eu já estou executando. Vamos ver, pegar aqui, para ver se não tem erros. Copia. É o mesmo que está aqui? É o mesmo que está ali. Então, é só conectar. E deixa ele carregar, tá? Se não der erro, tá tudo bem. Se der erro, é erro de digitação. Então, tem que prestar atenção, tá bom? Cuidado. Aqui, ó, ele executou certinho, ó. Cuidado com, quando você estiver criando, com o nome do índice. Ó, lá embaixo, eu criei com IDX, users nome, IDX, que é Index Payments Data. Isso aqui é simples, é IDX de index, o nome da entidade, seguido do nome do atributo. Simplesmente isso, tá bom? Aí, esse aqui é o nome da entidade e esse aqui é o que? É o atributo que você está gerando o índice. Ó, rodou, bacana, pessoal. Então, significa que eu não tenho erro. Opa, ó lá, tá vendo? Ó, ele deu erro, ó. Ele deu erro perto do not. Então, por isso que tá erro de digitação em algum lugar, ó. Create index if not exist. Tem dois lugares que eu criei. O not null foi aqui, número recibo. Esse aqui é o que você precisa observar, tá bom? Vou analisar meu código e eu volto aqui com vocês para ver onde que eu errei. Drop index if exist. É aqui, ó. Salvou. Rodou novamente. Ele não quer deixar rodar, ó. Ah, tá. Agora ele deu em outro lugar, ó. Não pode executar, foi rejeitado novamente por conta, não tem a coluna nome. Vamos ver? Ó, users, nome. Vamos ver? Novamente, create index, if not exist. On payments, nome. Não, pessoal, aqui tá errado. Aqui é users. Opa, tudo minúsculo. Use. Lembra, ó, eu tô atualizando, pessoal, com ele executando. É justamente o que eu disse para vocês que não era para ter feito, tá? Atualiza, recarrega o projeto. Carregando fontes. Terminou de carregar. Beleza, era isso que eu precisava e deu certo, tá bom? Vou fechar aqui meu projeto. Porque agora, pessoal, aparentemente não tem mais erros. O que eu vou fazer? Eu vou comentar aqui, ó. Para comentar, basta barra asterisco até essa parte aqui. Asterisco barra. Agora, isso aqui significa que eu tenho um comentário e ele não vai ser mais executado dentro do meu projeto, tá? Então, ele vai executar esse cara aqui, ele vai criar a tabela, ele vai criar outra tabela, vai criar um índice, vai criar outro índice, vai inserir os 3 usuários, perfeito, tá bom? E esse insert aqui também, eu vou comentar ele desta maneira, coloco um barra asterisco no começo e lá ao final eu coloco um asterisco barra. Salvou, tá? Ele não vai quebrar essa linha aqui, tudo bem? Porque aqui agora vai começar de fato o nosso index. Quer saber se está funcionando? Se não mexeu em nada? Aperta um R para recarregar, ele vai falar que não existe nenhum aplicativo conectado. Abro ele novamente. E aí o que acontece, pessoal? Eu não vou mexer mais, não vou excluir entidade nenhuma, não vou recriar nada, porque agora eu só quero inserir dados, tá? Então tá feito, ó. Tá feito, tá resolvido o meu problema. Não tem problema sobre isso, tá bom? Bom, então agora o que eu vou fazer, pessoal? Posso fechar.
Lembra que eu disse que essa parte de banco de dados, o aplicativo tem que estar fechado. Tá? Então, o que acontece? Vamos lá. Vou pegar aqui meu Excalibur. Tá aqui. Então, tá feito. Corrigir esse cara aqui, tá? Agora, o que eu vou fazer, pessoal? Aqui, agora, a gente vai ter o nosso mock de dados. O que vem ser esse mock de dados? Esse aqui são dados falsos. Eu vou criar um dado lá no meu sistema. Para quê? Para eu poder inserir alguns dados lá e começar a testar essa nossa ferramenta, tá? Então, esse mock de dados, por enquanto, eu vou criar lá na minha entidade de users, tá? Então, se a gente reparar aqui, deixa eu minimizar esse cara aqui. Vem para cá. Pega esse cara aqui, tá bom? Então, aqui, o que a gente vai ter aqui, ó? Então, aqui, ó, eu vou ter que reparar aqui quais são os meus dados que... Opa, não é nesse cara aqui, não, é nesse aqui. Eu tenho que reparar quais são os dados que são obrigatórios e quais dados não são obrigatórios, tá? Nesse caso aqui, o ID ele é automático, então não preciso fazer inserção. Nome, curso, e-mail, tá certo? Senha tem um default. Role, ele tem também um default. E o create, ele tem um default. Então, o que é default, eu não preciso inserir nada, a não ser que eu queira inserir alguns dados. Então, se a gente parar para pensar aqui, então eu preciso colocar nome, preciso colocar curso, preciso colocar e-mail, senha ele tem um default, eu não preciso me ocupar. A role eu vou colocar um asterisco, tá bom? Depois eu tenho o created at, que tem um default, timestamp, pode manter assim. E o update at também, que pode deixar assim. Então, isso aqui eu tenho que criar SQL para esses três dados aqui, tá bom? Então, o nosso mock de dados, basicamente, vai prever essas informações, tá bom? Então, tá ali. Então, agora, quando eu for fazer os meus itens, eu tenho que fazer isso aqui. Para eu criar o nosso mock de dados, pessoal, eu vou usar uma ferramenta que é bem interessante, tá? Eu vou usar o Mockaru. Se não me engano, escreve assim, tá bom? É ele que vai gerar os nossos dados, que são os dados falsos. Para isso, eu vou abrir aqui um Mockaru, é isso mesmo. E ele vai trazer aqui esses dados. Pessoal, vou deixar lado a lado esse cara aqui. Vou só deixar lado a lado aqui. Opa! Posso deixar assim. Beleza. Bom, esse cara aqui, esse Mockaru, ele vai criar essas interfaces para nós. Bom, ID eu não preciso. Isso aqui eu tenho uma videoaula que eu vou ver se eu deixo linkado em algum lugar aqui. Sobre como você pode utilizar ele mais profundamente e tudo mais. Mas para agora, não, a gente não precisa. Assim como nós vimos aqui no nosso Excalibur, então eu tenho lá o meu primeiro atributo, nome, que eu tenho que me ocupar, e ele é, assim, daí ele já tem alguns dados pré-prontos. E eu coloco o name aqui, e aí eu localizo aqui uma coisa que eu quero. First name Eurogan, eu quero full name. Beleza, tá lá. Depois a gente precisa do curso. Pessoal, esse cara aqui, eu vou criar ele do tipo lista, custom list, acho que é isso, custom list. Beleza? E aqui a gente, depois eu deixo ele aqui um pouquinho maior para a gente poder ver como que fica esse random aqui. Tá? Mas ele é do tipo custom list. Depois eu tenho o e-mail, que é do tipo e-mail, a senha que eu não preciso, e aí eu tenho a role, que essa role também é do tipo custom list. E depois eu não tenho mais nada, posso excluir este cara aqui. Então eu fui olhando para cá, né? Eu olhei aqui, fiz a minha anotação aqui, tá? Para saber quais são os atributos. Eu analisei para ver quais eram os meus atributos obrigatórios. E aqui ele gerou aqui, tá bom? Então, assim, nome está lá, curso está lá, e-mail está lá, senha não precisa. A role, que é se ele é usuário, administrador e tudo mais. E o created, que ele é automático do sistema, tá bom?
eu não preciso deixar lá também. Eu só coloco os dados aqui que são obrigatórios, tá bom? Eu vou deixar essa tela aqui em tela cheia. E aí ele está falando que a gente tem que colocar aqui o curso. Aqui é simples. Informática, administração, bio e agropecuária. Simples assim, tá? Próximo item, nós temos ADM, era super, vamos consultar? Mas é o super, se a gente olhar para esse cara aqui, ó, super admin e user. Voltando para cá, super admin e user. Perfeito. Aí eu quero o quê? Eu vou colocar, sei lá, vamos criar aqui 10 itens do tipo SQL. Qual que é o nome da minha entidade? Users. E preview. Tá lá, pessoal. Ele criou o nosso usuário, tá vendo? Ó? Então, ele colocou o nome do usuário, ele colocou qual é o curso, colocou o e-mail e colocou o role dele, tá vendo? Ó? Inclusive, eu acho que eu vou até tirar esse super daqui. Eu acho que eu não vou deixar o super, não. Se bem que ele não criou... Ah, criou um super. Criou tudo de mim, praticamente. Não tenho... Não vejo tanta necessidade disso aqui, não. Mas não vai influenciar em tese, em nada para nós. Vou deixar isso aqui mesmo. Vou fechar um close. Bom, eu achei 10 e poucos usuários, tá? Vamos colocar 25. Preview. Tá lá. Seleciona todo esse cara aqui. Cuidado com o nome da entidade, tá? A minha entidade chama user. A de vocês, eu não sei se você fez igual eu fiz, provavelmente vai dar certo. Fechou. Eu só fechei a previsão, tá? Eu venho para cá. Tá vendo aqui no finalzinho, ó, depois que eu comentei essa linha aqui, tá vendo? Ó? Depois que eu comentei essa linha, eu vou fazer o quê? Vou dar um Enter e vou colar, tá? Vejam que todo está com ponto e vírgula, tudo bonitinho. Tá vendo? Ó, esse comentário ele não vai executar. O que eu vou fazer para inserir meus dados, tá? Deixa eu só ver se ele está executando. Ele está executando. Vou deixar alinhado aqui do lado. Pode jogar para cá. Vou abrir meu emulador novamente. Isso aqui a gente vai executar uma única vez, tudo bem? Então, eu executo ele aqui, vai abrir meu projeto. Ele vai executar esse SQL. Eu posso até deixar aqui exibindo para ver se ele não vai dar nenhum erro de SQL. Isso aqui é uma tarefa que vai exigir de vocês muita atenção. Primeira vez, ela vai executar mais devagarzinho, tá? E aparentemente gravou, tá? Então, você vem para cá para você ter certeza. Pagamentos. Ele vai abrir a tela, perfeito. Abre aqui, tá lá os usuários que ele criou. Tá vendo? Ó? Ou seja, ele criou certo esses nossos componentes. Agora ele fica um pouquinho mais rápido a carga dele, porque ele está organizando o nome dos usuários pelo nome e eu tenho o índice. Pessoal, questão bem simples, tá? Fecha seu aplicativo. Pode fechar seu aplicativo. Porque aqui a gente vai vir aqui. Esses caras, esses inserts que eu coloquei aqui, eu posso apagar. Tá bom? Eu posso apagar, porque eu não preciso. Eu só coloquei ele lá porque eu gerei dados de mock, Ctrl Shift F para facilitar. Agora, quando eu for executar de novo, pessoal, ele não vai abrir de novo, tá vendo? Então, eu venho para cá, tá lá. Executa novamente. E aguardando para ver se não vai dar erro. Carregou, carregou. Pode vir aqui em pagamentos. Abriu aqui. Olha lá, pessoal. Então, aparentemente, ele deu certo, tá bom? Ele funcionou, não deu erros, pode cancelar. E aqui o que você já pode fazer? Como a gente não vai fazer mais nada, o que eu já posso fazer? Venho para cá. Fit.
Fit não, ele é um fix, né? Fix. Mock user data. Data user. Confirmou. Pessoal, como eu vou continuar fazendo, eu não preciso sincar agora, tá bom? Então, para cada coisa que você for fazendo, você vai observando isso, tá bom? Então, eu vou voltar para cá, posso fechar esse cara, porque agora faltou quem a gente fazer? O número do nosso recibo, tá? Posso copiar aqui, volto para o meu arquivo, fecho tudo que não me interessa, fecho aqui também, e vou abrir quem? Minha tela de Protected Payments. Tá aqui, pessoal. Então, aqui, o que faltou? Nós vamos de cima para baixo, tá? Eu tenho que criar aquele nosso recibo, tá? Número do recibo. Então, esse aqui permanece assim, permanece assim. Esse aqui a gente vai ter aqui o número recibo, 2 pontos. É, eu não sabia que ele tinha esse cara aqui, não. Mas eu posso jogar aqui. Ele é do tipo string, tá? Depois tem como até validar isso com regex, mas não vou me preocupar com esse cara aqui agora, tá? Só vou deixar ele lá, porque eu vou criar ele na tela. Outra coisa que nós vamos fazer é fazer quem? Eu dobrei esse cara, então eu tenho recibo, opa, número recibo 7, número recibo. Estamos criando um outro atributo na tela, tá? E ele vai estar vazio também. Isso, tá certo. De cima para baixo, só vamos ver aqui. Aqui esse const handle calendar não mexe nada com ele, perfeito. O nosso use effect também, ele neste momento, ele não tem nada que me interessa. Handle change value, também não tem nada que me interessa aqui. Aí convert value também não tem nada que me interessa aqui. Handle submit, aqui já tem, ó, tá vendo? Então payment, então número recibo recebe número recibo, tá vendo? Ó? Tem que tomar cuidado. Eu usei a inteligência aqui. A inteligência nesse caso ele deu super certo, tá bom? Mas tem hora que ele vai te dar oferecer opções erradas. E cuidado também que ele está colocando caracteres errados, tá bom? Então, o número recibo está lá, perfeito. Aí ele vem para um try, aí ele vem para cá, user ID, console, estou jogando na tela, 7. Vamos zerar o nosso valor também, 7, número recibo vazio, perfeito. Eu jogo o foco para lá, se dá erro eu mostro na tela. Perfeito também. Aqui, pessoal, eu posso até fazer assim, ó. Alert, eu tenho que importar. Ponto, alert, erro, erro ao inserir pagamento. Aí aqui você pode até... Vamos fazer diferente? Eu vou trocar essa aspas aqui e vou circular aqui com a crase. Tá vendo? Opa, Ctrl Z, era um só. 2 pontos, cerquilha, error.message. Agora, quando eu estiver inserindo e ele der algum erro, ele vai mostrar no console a lista de erro e vai mostrar um alerta também na tela, beleza? Então, tranquilo. Fiz tudo, mas não fiz quem? O número do recibo, tá? Que é a caixinha. E a caixinha é um decimal também, tá? Posso até copiar esse view aqui. Só tem que escolher qual lugar que eu vou colocar. Então, eu coloquei esse view, deixa eu só ver. Inserir pagamentos, porque eu quero tá aqui, ó, esse fio barra view, tá bom? Copia. Vou escolher um lugar que eu colocar, tá? Então, o primeiro view, a gente pode até pegar aqui, ó, pagamentos. O primeiro view é do valor. O segundo view pode ser justamente o número. Ele vai criar lá. Depois a gente troca esse ícone aqui, tá bom? Vamos ver se a gente já acha aqui de cara. Dólar.
Depois eu procuro. Vou gastar tempo com isso aqui não, porque daí a gente vai direto na bibliografia. Aí aqui, placeholder, número do recibo, decimal dpad, style input value. Input value? Pode deixar. Value, número recibo. Esse cara aqui não precisa disso aqui. Esse aqui é o 7. Opa, 7, número recibo. E esse cara aqui eu não preciso também, tá bom? Então, ele vai ficar bem simplesão aqui, ó. Então, pagamentos. Então, tá lá, pessoal, o número do recibo. Aqui eu... Opa, ele deu um errinho aqui. Qual foi o errinho que ele deu aqui? Ah, tá. Ele tá falando que ele não encontrou o dólar. Tudo bem. Então, a gente tem aqui... Ele não voltou, será? Ah, tá. Ele não voltou. A gente acha um, não tem problema não. Então, tá aqui o número do valor, tá aqui, tá aqui. Então, agora ele tem que estar inserindo o valor, tá? Quer ver, ó? Se eu apertar o botão salvar aqui, ó, agora ele vai dar um alerta, tá vendo, ó? Só que esse alerta aqui, do jeito que tá aqui, não tá bom não, tá? Mas deixa aí, tá? Depois a gente vai tratando essas coisas aqui, porque eu tenho que tratar erros quando são específicos erros do Zod, tá? Posso cancelar aqui. Então, eu tenho que fazer a inserção dos dados. Então, vamos pular. Deixa eu vir aqui. Pagamentos. Aí a gente coloca um valor qualquer aqui. Número do recibo. 1, 2. Esse erro aqui não vai impedir da gente fazer nada. Pode fechar aqui. Vamos deixar a data aqui, não tem problema. Fecha esse cara aqui. Dá OK aqui e vem para cá na observação. E coloca OBS. Fechou a tela. Tá fazendo do jeito que eu queria, tá? Esse dólar aqui. Esse avoid input aqui. Mas enfim. Salvou. Erro a inserir. Chamou fundador, foi rejeitado. Not null constraint. Número do recibo. Número underscore recibo. É ali que ele está dando o erro. Porque ele está falando que não pode ser vazio. Se a gente entender, número recibo, tá? Vamos olhar. Tá vendo? Ó, payments, número recibo. Então, ele não está deixando... Vamos ver o nosso SQL. Eu acho que o nosso erro está no SQL. Está aqui, ó. Então, eu venho aqui no user, tá vendo? Vou tirar esse cara daqui. Vou tirar esse cara com Ctrl B daqui. E eu abri um outro cara que não era o que eu queria. Eu quero abrir o Users Database. Eu quero abrir esse cara. Ctrl B. Aqui, ó, eu tenho o meu... Ah, não. Não é aqui. De novo, eu confundi. Eu quero abrir o Payments. Ctrl B. Insert into User ID, User Cadastro, Valor, Data, Pagamento, Observação, vírgula, número, recibo, certo? E aí eu quero colocar quem? User ID na sequência. A sequência que eu usei aqui em cima no meu insert, eu vou usar aqui embaixo. User ID, User Cadastro, User Pago, Data Pagamento. Falei tudo errado aqui. Use ID, User Cadastro, Valor Pago, Data Pagamento, Observação e qual que é o outro? Número Recibo. Já a inteligência já ofereceu para nós. Só que ele tem que vir aqui por parâmetro, mas ele está vindo. Então, a gente vem aqui, número, underscore recibo, vírgula, salvou. E aqui embaixo a gente faz as atribuições. Então, eu estou falando que número recibo, a primeira parte, número recibo é igual a esse número recibo aqui. Ele vai receber o valor de número recibo, que ele vem por parâmetro aqui. Então, eu não posso esquecer, pessoal, desses detalhes aqui. Então, vamos abrir ali só para a gente entender melhor, aqui nesse caso. Então, uma coisa é o que está na tela, tá? Ó. Então, uma coisa é o que vem da tela. Vamos vir aqui, tá aqui, ó.
esse cara aqui que está vindo da tela. Então, eu tenho que tomar o máximo de cuidado nele, porque a hora que a gente vai gerar ele, eu tenho que observar algumas coisas. Ó. Eu tenho que observar aqui primeiro, inserir o componente na tela. Depois, eu tenho que validar o dado inserido. Eu tenho que passar ele por parâmetro para a função de criação. Está escrevendo atrás de mim aqui, ó, o texto de criação do registro. Vamos fazer diferente? Vou jogar para cá. Tá lá. Depois que eu fazer isso, na função do banco de dados, eu vou colocar service aqui. Eu tenho que acrescentar o novo campo, tá? Então, perceba aqui as coisas. Então, assim, ele foi para a tela, eu criei um status, foi para a tela. Se você quiser ainda, você pode até, assim, ó, criar um estado na tela, porque a gente fez. Depois a gente validou ele, porque na ordem de cima top-down, de cima para baixo, a gente validou se o dado for inserido. Inserir o componente na tela. Depois a gente passou ele pelo parâmetro da função de criação do registro. Isso aqui na tela. E aí, na função do banco de dados, que é o nosso service, que é aquele que mexe com o banco de dados efetivamente, eu acrescentei um novo campo, tá bom? Então, foi isso que a gente fez. Então, se eu voltar aqui, é esse cara aqui. Então, agora, em tese, tem tudo para funcionar. Voltando o emulador na tela. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Esse cara aqui continua executando. Esse erro aqui, ó. Já vamos aproveitar que a gente está em outra tela. O que eu quero aqui? Eu quero o Expo Icons. Eu quero o Vector, está certo. Vamos minimizar de novo. Vamos mudar o filter para o icon. Você pode usar qualquer um, tá? Não tem problema não. Vamos procurar aqui. Dólar. Não tem. Eu vou pausar aqui para não demorar. Olha lá, pessoal. Não parece muito aqui, mas ele tem o cache. Nós vamos usar esse aqui, ó, cache outline, tá bom? E tá, para mim tá de bom tamanho, cache outline. Então eu volto para cá. Volto para cá, voltamos para o nosso código. Tá lá em payments. Ou aqui, esse cara aqui, ó, esse cara que a gente vai trocar. Copiei, colei, Ctrl Shift F para formatar. Deu o código para formatar o código. Ele não formatou, significa que tem algum erro, tá bom? Vamos ajustar aqui do lado. Fechou. Vamos ver esse cara. Na dúvida, opa, meu emulador está lento, porque eu não recarreguei ele, tá? Então, tá lá. Espera ele carregar. Ctrl L aqui para limpar, para aparecer erros novos. E se aparecer erros novos, você não se confundir com erros que já estavam na tela. Carregou. Vamos fazer os pagamentos. Coloca um valor qualquer. Número do recibo. Vamos colocar aqui o Arthur. A data pode deixar de hoje mesmo, não tem problema. Ok. Observação não tem. Salvou. Tá lá, pessoal. Ele salvou. Aparentemente está salvo, tá? Lembrando que, como eu executei o banco de dados de novo, ele zerou tudo aquilo que a gente tinha na última aula. Então, de certa maneira, ele cadastrou. Então, o que nós vamos fazer aqui? Aqui eu vou colocar um fix número. Opa, tá errado. Fix número recibo shield field número recibo off-screen payments. Por favor, tenho duas atualizações, agora eu posso sincar. Terminei de fazer isso, sinquei, tá bom? Então, basicamente, é isso que a gente tem, tá?
Feito isso, executou, cancelou. Então, acredito que seja isso. Nós estamos com 35 minutos de aula. Listagem, não tenho nada, então a próxima aula começa esse componente aqui de listagem, tá bom? Agora, se você gostou, curte, compartilha, deixa seu like, comenta se você tiver alguma dúvida dentro de sala de aula ou aqui embaixo nos comentários. E eu vou deixar sincado, né, a aula do Mocaru para vocês terem uma noção de um vídeo, de uma aula, de um conjunto de aula bem antigo que eu tenho aqui. Mas procurar também, você acha, tá bom? Até mais!